A presença hoje é do secretário estadual de Cultura, João Gualberto Vasconcelos, com quem nós vamos conversar agora. João, prazer ter você aqui para falar de cultura. Prazer é meu, Eustáquio. Você tem uma história com a nossa cultura, né, que vem daquele viés acadêmico, de pesquisador, né? Mas agora você está tripulando a pasta oficial, né? Cultura é um conceito amplo, transversal, que em alguns momentos se confunde com arte, né? O que é arte? O que é cultura? A única coisa que a gente sabe é que onde tem um registro humano, ele tem uma cultura. É isso. Né? Agora, qual é a agenda da sua pasta, João? O que você está... Deixa eu lembrar um caso com você, Eustáquio, antes Claro. de falar bastante sério, falar uma recordação aqui. Eu estava fazendo doutorado, estava na França, e encontrei com você em Manguinhos, num período de férias. Aí você perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que eu estava estudando os velhos coronéis do sul do estado, Jerônimo Monteiro. Aí você brincou, mas que coisa boa, você ganha para se divertir. Alguma coisa mais ou menos assim. É um pouco assim, né, nessa brincadeira, é um pouco o que eu acho que eu ando fazendo agora. Né? Não é ganhar para me divertir exatamente, mas eu tenho uma atividade que me dá muito prazer. Seu trabalho, de uma certa maneira... Muito prazer. Eu acho que assim, lidar com a cultura capixaba é uma coisa muito bacana. Como você mesmo registrou, eu fazia isso de uma forma mais acadêmica, mais da universidade, né? Um olhar mais da sociologia. E agora eu tento trazer essa experiência, você perguntou com a agenda da pasta, né? Eu tento trazer essa experiência para o meu campo lá de trabalho, para o campo da gestão cultural, né? Na verdade, eu acho que assim, o principal objetivo, a principal meta de um secretário de Cultura do Espírito Santo é transformar a cultura em algo mais compreendido por todos, né? Eu acho que tem que reposicionar um pouco a cultura na mente das pessoas, e eu vou dizer assim, em especial na mente dos empresários que não aderiram de uma forma completa à lei de mecenato, né? Aos incentivos fiscais que se tem, a Lei Rouanet, que, enfim, e outros mecanismos que nós temos. Então eu acho assim, nós temos uma agenda que essa aproximação do fazer cultural, da beleza da cultura, do fazer artístico com o processo de desenvolvimento econômico. A gente chama isso de economia criativa, né? Ou economia da cultura. Eu acho que a gente tem que fomentar isso no Espírito Santo, né? Que nós temos, por exemplo, artistas plásticos extraordinários, nós temos, né? Um Elau, um Ronaldo Barbosa, um Atílio Colnago e dezenas de outros, né? Porque nós temos um fazer musical popular que vem lá do Congo, do Caxambu e de tantas outras manifestações, é muito claro. Agora, como essa criatividade musical, artística, visual, como é que ela se expressa no campo da economia? Como é que esses Como se monetiza isso? Se monetiza isso? Como é que a Panela de Barro produz artesãos bem remunerados, né? Produz circulação de renda, de riqueza, porque a cultura também pode produzir trabalho, os que trabalham nela também pode produzir renda, e acho que, aliás, uma forma democrática de produzir trabalho e renda, que isso se comporta tanto em atividades pequenas, individuais. Se você pegar a cadeia produtiva de um evento qualquer, sei lá, a festa de carnaval, você vai ter desde aquele que se circula para vender cerveja, churrasquinho, aos que fazem fantasias, que produzem carro alegórico. Você tem uma verdadeira... Um arranjo produtivo ali. Um arranjo produtivo, uma indústria inteira que se complementa. Então, o nosso papel é fomentar isso, é trazer esse campo da criatividade para esse campo da economia, porque você produz renda, você produz trabalho, você chama turistas, né? Você, como empreendedor, um dos fundadores, dos formuladores, né, dos Passos de Anchieta, você sabe disso, o que significa o turismo religioso hoje e o potencial que esse turismo tem no estado como o Espírito Santo. Então, acho que a economia criativa, quando eu falo de cultura, nós não estamos falando disso tudo, né? Já estamos falando de todas essas atividades que podem gerar negócios. E eu acho que, no fundo, que a cultura, a economia criativa, elas formatam um modelo de desenvolvimento do século XXI.
O Espírito Santo precisa, eu digo assim, o Espírito Santo entrou atrasado no ciclo do café, no ciclo agrícola, nos metade do século XIX, saiu tardiamente do ciclo do café, já na metade do século XX, entrou tardiamente no ciclo das grandes plantas industriais, e será que também sairá tardiamente dele? Quando é que, eu não estou querendo criticar as grandes plantas, elas são importantes e necessárias, mas nós temos um modelo complementar que nós podemos trabalhar com ele. Será que nós temos uma vocação para o tardio, Eustáquio? Olha bem, eu acho que nós somos condenados, por exemplo, a ser a tradicional barreira que guarnecia os ouros das Minas Gerais, e eu te digo o seguinte, João, a minha convicção mais pessoal é que a nossa maldição se tornou a nossa bênção. Nós somos o novo que se apresenta ao Brasil. O Brasil já aconteceu todo em volta de nós. Aí o cara chega aqui e descobre o Espírito Santo e fala assim, nossa, mas que lugar bonito, né? Então, é uma boa pergunta essa mesmo, se nós temos vocação para o tardio, porque a gente não tem que andar de caravela nem voar de 14 bis. Só porque voaram lá atrás. Né? A gente já podia desembarcar na contemporaneidade. E deixar de ser secretos. Porque anônimos. Nós somos anônimos, porque nós somos um estado desconhecido do resto do Brasil na magnitude de suas belezas, de seu litoral. Mas eu acredito que seja nosso trunfo, nossa vantagem comparativa. João, nós somos inéditos, nós estamos por ser descobertos e nós somos o umbigo do Brasil. E nós somos um estado que tem uma estrutura fundiária muito razoável, pequenas propriedades derivadas do nosso processo de colonização. Nós temos uma diversidade cultural muito importante, feita de indígenas, de negros, de europeus, né, de várias partes da Europa, alemães, italianos, portugueses, espanhóis. Nós temos uma amálgama interessante, como diz o Rogério Medeiros, nós somos um caldeirão de raças, né? Então, neste caldeirão de raças, eu acho que a gente tem muito que explorar, tem muito que mostrar, nós temos, assim, frações da nossa cultura inteiramente desconhecidas de nós mesmos, né? Quanto mais o Brasil. Sem dúvida. A presença hoje é do secretário estadual de Cultura, João Galberto Vasconcelos. A gente volta já. Voltamos com a presença que traz hoje o secretário estadual de Cultura, João Galberto Vasconcelos. João, só rebobinando rapidinho o desfecho da sua conversa no bloco anterior, você falou a respeito do Espírito Santo. Eu acho que nós somos assim, nós até então éramos um pouco inconscientes de nossos atributos, de nossas virtudes como Estado. Né? Somos o destino mais próximo de tudo. Né? Nós estamos no raio de 1.000 quilômetros de 70% do PIB brasileiro. E o que me impressiona é o fato de nós termos uma síntese paisagística, uma síntese física de cenários de montanhas e praias. Nós não temos as mais bonitas praias, mas nós temos praias. Nós não temos as mais bonitas montanhas, mas nós temos montanhas. Dizem que a virtude está no meio, né? E a paisagem humana capixaba é muito bonita, né? Então eu acho que o que nos falta, na verdade, é um pouco mais de sentimento de pertencimento e de autoestima para nos vendermos lá fora. Sabe? Então eu fico olhando assim, você tem, por exemplo, em Minas Gerais, o mecenato empresarial importante, né? Você pega, por exemplo, o circuito da Praça da Liberdade, o circuito cultural, depois que a sede do governo mudou dali, ela foi assumida por várias empresas, né? E funciona magnificamente. Você tem espaços culturais, orquestra sinfônica bancada por várias empresas. Então, você tem, feito com a Porta de Rouanet, ou feito com patrocínio, não importa, você tem uma economia tradicional que perpassa a economia criativa e que cria as condições concretas da existência da nossa economia criativa. Então, o que me parece assim é que o Espírito Santo, antes de ser conhecido fora, ele tem que ser valorizado dentro. Se perceber, né? Se perceber. Sem dúvida. Se perceber culturalmente e transformar esses nossos elementos potenciais, virtuais, em reais, né? Quer dizer, você pega, por exemplo, vai numas grandes manifestações folclóricas do nosso estado, vamos pegar assim, um Ticumbi em Itaúnas e Conceição da Barra, que é uma festa maravilhosa. Você vai aqui em Muqui, em todas as manifestações que nós temos ali na Folia de Reis, por exemplo, e você encontra sempre o mesmo grupo de pessoas, quase sempre pessoas da nossa faixa etária,
mais intelectualizados, setores médios da população. Você não encontra uma massa de capixaba que se desloca para encontrar com suas belezas, né? É provável que a maior parte da população que vive em Vitória sequer saiba que existe uma outra língua falada em nosso interior, que é o palmeirano, que existe uma cidade palmeirana, que é Santa Maria de Jetibá. Então, assim, a gente tem que se conhecer, se valorizar para depois mostrar-se ao mundo, né? Sem dúvida. Ô, João, você tá coordenando, você está pilotando a implementação do programa de indústria de economia criativa. Com um programa específico sobre isso, né? Nós começamos desde o começo do governo, né, com todo o apoio do governador Paulo Artung, a montar este programa. Nós trouxemos uma grande consultora chamada Cláudia Leitão, professora, foi secretária da Cultura no Ceará, foi secretária nacional de Economia Criativa. Começamos a montar esse projeto, estamos construindo junto com o Instituto João de Santos Neves os indicadores de economia criativa, que é a expressão que ela tem em nossa cultura. Aliás, o Instituto João de Santos Neves tem sido um parceiro extraordinário desse projeto. Nós estamos numa fase ainda de construção desses números, depois nós vamos divulgá-los. A gente tem um apoio muito forte do SEBRAE, que tem um trabalho muito importante, muito sério na questão da formação, né? E nós temos, então, uma articulação com outros setores da sociedade. A FINDES é parceiro importante, né? Enfim, as outras secretarias do governo, desenvolvimento econômico, turismo, sobretudo, educação, enfim. A gente tenta fazer esse processo de articulação, porque se a economia criativa ficar vinculada somente à cultura, ela fica muito restrita. Sem dúvida. Nós temos que ter um leque, um arco mais amplo do que o arco simplesmente da Secretaria da Cultura, né? E esse arco inclui, então, todos os elementos que transformam esse saber, esse fazer cultural em economia, em trabalho. É interessante você falar isso, porque talvez um dos melhores e mais importantes legados de uma gestão é quando ela desenvolve projetos que deixam de ser projetos de governo para ser projetos de sociedade. Isso. Que ele remanesce, né? Isso. O governo é transitório, mas quando ele é apropriado pela sociedade, ele se enraiza com um patrimônio coletivo, né? Esse trabalho do Instituto, ele envolve, digamos, a formulação de um inventário das atividades culturais? Nós estamos numa fase inicial ainda, né, desse processo, mas nós lá na Secretaria estamos criando agora os nossos mapas culturais. A gente próprio tem esse material levantado, é claro que a gente precisa aperfeiçoar, o SEBRAE também tem coisas levantadas. Em outros campos mais específicos, como artesanato, a ADERES também já teve coisas levantadas, enfim. Nós temos, não é por falta de informações, nós precisamos, Eustáquio, de informações econômicas mais densas, né? A gente sabe hoje, pelos primeiros dados do Instituto Jones, que mais ou menos 7% da economia capixaba gira em torno da chamada economia criativa, que desses 7%, mais a metade está na gastronomia. Então esse é um foco importante. Mas quando eu falo de economia criativa, o audiovisual tem um papel muito importante, as novas mídias, a tecnologia, né? Enfim, tem um conjunto de atividades que se interpenetram e que transformam a cultura nesse elemento novo, né? Porque nunca no mundo, na história da humanidade, você teve acesso tão fácil às informações. Nunca as pessoas foram tão bem informadas de tudo que se passa no mundo, né? Um dia desse eu vinha pensando assim, bobagem assim, para que nós temos zoológicos, né? Mantemos os animais presos? Isso é agora no século XIX. Hoje eu conheço os animais no meu celular, né? Uhum. Então, esses elementos todos que vão transformando o mundo e que vão transformando a sociedade. É muita informação, né? E que não precisa ser mais presencial, né? Mas esse talvez é o maior de todos os desafios, João, talvez seja esse. O de nós percebermos os paradigmas que permanecem por inércia, que ninguém se lembra de questioná-los. Feito o Pequeno Príncipe com o seu acendedor de lampiões, né? Entendeu? Permanece por inércia, porque... Por que as pessoas usam relógio mesmo? Porque todo mundo necessariamente tem que usar um celular. Né? João, agradeço muito a sua presença aqui, espero tê-la aqui de novo em outras oportunidades. Eu também espero. Obrigado.
A presença de João Galberto Vasconcelos, secretário de Cultura do Estado, está trazendo para nós o alento dessa alternativa maravilhosa para a economia do Espírito Santo, que é a economia criativa. Até já.